Destaque internacional para você agora aqui no Jornal da Manhã. O governo da Ucrânia pediu novas sanções econômicas à Rússia após a morte de Alexei Navalny, que é, ou pelo menos era, um dos principais opositores de Vladimir Putin. A manifestação do governo de Kiev saiu nesta manhã e quem acompanha tudo é o correspondente Luca Bassani, que está na Ucrânia ainda. É isso, Luca? Bom dia. Isso mesmo, Olivia. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. O presidente Zelensky e os seus ministros de Estado pediram novas sanções à Rússia de caráter econômico e também caráter pessoal, a políticos, a pessoas mais, um pouco com maior destaque, se assim podemos dizer, na sociedade russa após a morte de Alexei Navalny na última sexta. Essa morte que continua sem explicações oficiais através de um laudo médico, inclusive com a impossibilidade da família de Navalny, mais especificamente a sua mãe, de irem até o necrotério e poder ter acesso ao corpo dele. Isso provavelmente durará por mais 2 semanas e é exatamente por isso que os ucranianos pedem aos japoneses, americanos e europeus que reforcem as suas sanções econômicas, porque eles colocam como responsabilidade direta do Kremlin e do presidente Putin a morte do maior opositor político ao governo de Vladimir Putin durante os últimos 10 anos. Por enquanto, os europeus, alguns deles demonstram que vão sim seguir essa linha, principalmente a Suécia, a Alemanha, a Holanda, já deram pareceres positivos em relação a essas novas sanções, mas para que isso tenha um pouco mais de força, isso deveria chegar de maneira conjunta com a União Europeia, algo que também está sendo discutido em Bruxelas. Lembrando que ontem a esposa de Alexei Navalny, Yulia Navalny, esteve conversando com vários ministros das relações exteriores, dizendo que vai continuar o legado e o trabalho do seu marido e também, novamente, reforçando a responsabilidade dos russos, mais especificamente o presidente Putin e o Kremlin, pela morte de Navalny, que ainda segue sem respostas. Agora, Luca, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, também se manifestou sobre a morte de Navalny nas últimas horas. O que ele disse? Sim, Lívia, foi o primeiro tweet feito por Trump em relação a esse tema desde que tudo aconteceu. Ele não especificou se o Kremlin seria ou não culpado, mas disse que a morte de Navalny fez com que ele ficasse mais atento a questões internas dos Estados Unidos, sobre a própria elite financeira, a elite política, que está sempre trabalhando contra o seu mandato, contra também a possibilidade dele regressar ao poder. Vale mencionar que ao longo do último mandato de Donald Trump, nós tivemos ele sendo muito elogioso ao presidente Putin, elogiando a sua característica como presidente da Rússia, também como um forte líder, ao mesmo tempo em que muitos acreditam que um regresso dele à Casa Branca poderia significar uma obrigatoriedade aos ucranianos a negociar com os russos em detrimento de continuar patrocinando militarmente e financeiramente a guerra que acontece aqui no leste europeu. Obviamente que a visão do presidente Biden é muito diferente dessa. Ele culpou diretamente Vladimir Putin pela morte de Navalny, a mesma linha seguida também por Nikki Haley, a adversária de Trump dentro do Partido Republicano, que agora espera as próximas primárias que acontecerão no estado da Califórnia durante os próximos dias. Os discursos se moldam conforme os interesses políticos, né, Luca Bassani? Isso é claro em qualquer lugar do mundo. Obrigada, viu, pelas informações. Um bom trabalho para você.